Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Leal. Esta aula é mais uma de uma sequência de videoaulas que tem por objetivo auxiliar o aluno na compreensão das minhas notas de aula que se encontram no meu site. Para localizar o meu site, você deve ir ao Google e digitar Professor Fernando Leal. Clica aí nessa busca. Este é o site. Você vai encontrar aí o meu e-mail e algumas disciplinas que iremos trabalhar. Você também pode acessar usando este QR Code, como também pelo link que está na descrição do vídeo. Boa aula! Na aula de hoje eu vou falar sobre as ferramentas matemáticas da mecânica quântica. Eu vou começar pelo espaço funcional e depois vou entrar com a notação de Dirac, né? Futuramente nós vamos ver que essa função de onda ela pode ser conseguida via projeção de um vetor em um dado espaço. Por enquanto nós temos uma função que pertence a um espaço vetorial, né? Esse espaço vetorial é o espaço F, onde tais funções psi devem satisfazer isso aqui, que é a integral de módulo de π ao quadrado no volume é finito. Isso é chamado de funções de quadrado integrável. Significa o quê? Que as nossas funções na mecânica quântica pertencem a um espaço. E esse espaço é o espaço de funções de quadrado integrável. Se π1, π2, mas vamos lá, se π1 e π2 pertence a F, então λ1, π1, mais λ2, π2, também pertence a F, que é o espaço de funções de quadrado integrável. λ1 e λ2 são constantes complexas. Nós vamos definir agora um produto escalar. Produto escalar nesse espaço das funções de quadrado integrável. Sejam duas funções que pertencem ao espaço F de funções de quadrado integrado. Essa primeira, quem está do lado de cá, nós colocamos o complexo conjugado. Quem está do lado direito, dessa forma. Se eu fizer um produto escalar de φ com π, isso deve ser igual ao produto escalar de π com isso aqui, estrela. Então eu vou pegar essa estrutura, vocês percebem que é imediata, né? Se eu colocar aqui o π, né? Se eu colocar aqui o π, estrela. Então olha só, quem é isso aqui, ó? Isso aqui é igual integral, né? Integral d3r. Quem está desse lado é o π, então vai entrar π estrela. Do outro, o φ. E depois eu vou tomar o complexo conjugado. Esse complexo conjugado atua onde? Ele atua aqui e atua aqui. Ele atua em todo mundo, né? Quando ele atuar aqui, isso aqui vai ser isso. Quando ele atuar no outro, vai ser o π estrela. E aqui tanto faz a ordem, né? Porque são funções. Então vai ficar esse aqui estrela vezes esse, que é isso aqui. Olha só, eu tenho essa combinação linear fazendo o produto escalar com isso. Se eu pegar essa combinação linear e colocar aqui, né, a integral da soma é soma das integrais. Então isso aqui se distribui nisso aqui, ó. λ1 mais λ2. É só pensar que isso aqui está no lugar. Aí eu vou ter uma soma, eu vou ter uma integral de uma coisa que está somando e multiplicando com isso. Aí eu faço a multiplicação e depois fica uma soma. A integral da soma é soma das integrais. Isso aqui é maior que zero se π for maior que zero. É isso que é usado para a normalização. A ideia é que um operador linear A, ao atuar numa função, ele leva isso em outra função. Ele associa, né? Ele associa uma função linear
a outra função. Esse objeto aqui, que será usado para se construir a nossa ideia de medida em mecânica quântica. A atuação, isso aqui vai ser o nosso instrumento de medida, isso aqui vai ser o nosso sistema físico. A atuação dele em um sistema físico, né? No caso do operador hamiltoniano, ele me retorna a energia em especial. Só que a forma mais geral de um operador atuando em uma função é retornar outra função arbitrária. Isso aqui é o caso mais geral. Você poderia pensar o seguinte: ao tentar efetuar a medida de um sistema, você perturba o sistema. Você leva o sistema para outro sistema. Tá o elétronzinho ali. Aí você quer medir a velocidade dele. Ao medir a velocidade dele, você estraga, sei lá, outra propriedade dele. Entendeu? Você perturba ele. Existem sistemas especiais, medidas especiais. Existem medidas especiais que estão associadas a operadores especiais que a atuação dele no sistema não destrói o sistema. Então isso aí você constitui uma equação de autovalores. Ou seja, a atuação dele é linear. Então ele é chamado de operador linear. Não é? Nós chamamos isso aqui de comutador entre A e B. O comutador de AB. Ele é definido como A, B menos BA. Quando o comutador de dois operadores lineares é nulo, né, e esses operadores estão associados a alguma medida, alguma grandeza física, como energia e momento angular, por exemplo, quando isso aqui dá zero, o comutador é nulo, significa que eu posso medir simultaneamente isso. E essa medida de simultânea, que eu medi simultaneamente isso aqui, está ligada a um princípio de incerteza mais geral que nós vamos ver. Então, apresento o operador linear, que em geral muda, ele associa uma função a outra função, associa a função psi a outra função, através dessa aplicação. Ele é linear, e o comutador entre dois operadores lineares é dado por isso. Operadores lineares. Vamos brincar um pouquinho, vamos calcular aqui o comutador de x e dx. Então vamos lá. Exemplo. Vamos calcular isso aqui. Isso aqui não vai ter importância no final. No final você pode simplesmente omitir. Mas quando você coloca isso, você está falando, olha, A vezes B, esses dois aqui estão sendo aplicados a F. Quando eu inverter, isso tudo está sendo aplicado a F. Agora vamos lá, ó. Olha só, isso aqui está morrendo com isso. No final, eu vou ter menos. Omitindo agora f de x, né? Ou seja, f de x aparece aqui, f de x aparece aqui. Isso aqui é x. Isso aqui vai ser algo que nós vamos usar, que vai fazer parte da nossa relação de incerteza que nós usamos o tempo todo em Física Moderna 1. Delta x, delta p, maior ou igual a h cortado sobre 2. Então vamos lá. Uma relaçãozinha de ortonormalidade é a seguinte. Se eu pegar o produto escalar entre dois vetores de base, aí eu vou usar a definição de produto escalar, né? Que é igual D3R de U estrela, né? Isso aqui depende de R e o J
R. Isso aqui tem que ser igual ao delta de Kronig. Aqui eu estou falando o seguinte, se eu pegar os mesmos vetores de base, dá igual a 1, é uma base ortonormal. Né? Se eu pego os mesmos vetores de base, dá igual a 1. Se eu pego vetores diferentes, dá 0. Se eu deixar de fora pelo menos um, se eu esquecer pelo menos um vetor de base, eu vou estar construindo um projetor e não um operador em identidade. A gente vai ver. Quando eu somo em I esses vetorizinhos, só que um R', estrela, R', e o outro aqui, isso aqui é igual ao delta de Kronig. Vamos ver por que tem que ser isso. Ou seja, eu estou afirmando que isso aqui é uma base. Se isso é uma base, então eu posso pegar uma função e escrever como combinação linear. Ou seja, uma função que pertence ao espaço F. Se isso aqui é a base do espaço F, então eu vou pegar essa função e vou escrever como combinação linear. Feito. Quem são essas constantezinhas aqui? Como obter? Usando o produto escalar. Eu quero isolar isso. Vou fazer o produto escalar. Então, vou fazer o produto escalar lado esquerdo aqui, ó. O J. Então, o lado esquerdo fica assim. Vai ficar somatório. CI. Lado direito. O que eu fiz aqui? Ó? Aqui eu coloquei uma integral. Multipliquei por isso daqui, ó. Eu fiz isso aqui do lado esquerdo e fiz isso aqui do lado direito. Só que isso daqui é a definição de produto escalar. Ok? Do lado direito vai ficar a integral disso aqui, que é a definição de produto escalar. Então vamos lá, quem é isso daqui? Definição da base ortonormal, ou seja, isso aqui é o delta de Kronig. Então aqui eu vou ter um somatório em I, que só vai ser diferente de zero quando I é igual a J. Ok? Então o resultado disso aqui do lado direito, quem é? CJ. Então eu vou pegar, então eu já sei quem é essa constante que está aqui, ó. Então eu vou pegar essa constante e vou botar ali. Então vamos lá, olha só. Ok? Agora eu vou abrir esse produto escalar. É igual integral de D3. Eu não posso colocar R aqui, correto? Olha só, R é esse índice que está aqui, ó. R é o índice livre daqui. O R que está aqui é um R somado, que nada tem a ver com esse R. Então eu vou chamar de R'. Agora eu vou pegar isso aqui, ó, e vou escrever assim, ó. Integral de D3 R', I. Observem isso daí. Observem essa forma. Aqui eu tenho um psi de R. Aqui eu tenho um psi de R'. Olha só quem está aqui, ó. Para que isso daqui, para que essa integral seja necessariamente psi de R, quem está aqui tem que ser R menos R'. Porque se for isso daqui, a propriedade de filtragem é igual a essa função analisada no zero da delta. Se eu estou integrando em R', zero da delta é quando R é igual a R. Ou seja, necessariamente, não basta que a base seja ortonormal. Ela tem que ser completa. Para que necessariamente você, além de ser ortogonal, ela é completa. Ou seja, é uma base. Isso para funçõezinhas, isso aqui é uma base discreta. Isso aqui, ó, isso aqui é P vezes X dividido por H cortado, né? Isso aqui é a basezinha daquelas ondas planas da partícula livre. No caso, né? Isso aqui é o caso contínuo, aquilo que vocês estão fazendo agora. Vocês usam G de K e coloca E e Kx, né? Kx menos ômega, T no caso temporal, né? Mas olha só, o que vocês estão fazendo? Onde K
aqui, ó, é P sobre H cortado. Ok? K é igual a P sobre H cortado. Aqui aparece esse H cortado porque agora tem esse raiz aqui embaixo de H cortado, que é diferente de partícula livre. Por quê? Porque se você pegar isso daqui, que é 1 sobre 2π, né? Esse negócio aqui é 1kx dk, onde P é igual a H cortado K. Se no lugar de K eu escrever como P dividido por H cortado e jogar aqui, na hora que eu for mudar esse elemento de volume aqui, ó, dk, ele vai ficar dp sobre H cortado. Ou seja, a representação da delta de Dirac agora é assim, 2π H cortado integral de menos infinito a infinito, 1π H cortado x dp. Essa é a representação da delta de Dirac no lugar de K usando P. Não aparece só o 2π, aparece 2π H cortado. Então, em cada uma das transformadas, eu vou colocar o que em cada uma delas? 2π H cortado, que é o caso, que é o que aparece aqui. Olhando para cá, né? 2π H cortado, 2π H cortado, no lugar disso aqui agora eu vou colocar πc de x. No lugar de mais i, vou colocar menos ipx. E no lugar de dp, dx. É assim que essas funçõezinhas devem se relacionar. Então, essa base aqui, ó, essa base, esse índice P, é um índice contínuo, né? Se nós fizermos o produto escalar, era essa base, como é que era? Era assim, né? D3, R, U de R, I, estrela, U de J, R. Então eu vou copiar esse produto escalar aqui, ó, aqui agora, para VP, VP. Onde as funções que eu estou falando, essa daqui, ó, que eu estou me referindo. Quem é VP? VP é isso. Isso aqui é uma base. E nós já vimos isso, porque essas partículas livres precisam ser escritas nessa base. 2π H cortado, integral de menos infinito a infinito, dele estrela vezes ele. Ou seja, a exponencial vai para o beleléu e aí fica T3R. Vamos pegar um P diferente aqui, ó. Se eu pegar P com P, o mesmo vetorzinho, olha só. O mesmo vetorzinho dá infinito. Então, vamos pegar um vetor diferente. Repara bem, aqui, ó. Quando era isso aqui, ó. Isso aqui era isso. Isso é o espaço das funções de quadrado integráveis, né? Ou seja, se é a mesma função, o i, o j, dá 1. Se i é diferente de j, dá 0. Ortogonalidade. Então agora, no lugar de P com P dá infinito. Então agora eu vou pegar um P' diferente. Ok, vamos lá. Olhem para a cara disso aqui, ó. De onde que Dirac tirou aquela cara da delta de Dirac? Essa cara aqui, ó. Isso aqui é a delta de Dirac. Se você trocar P por K, aqui, ó, se você usar essa relação aqui, ó, você escreve que isso aqui, ó, ou seja, isso aqui é a delta de Dirac, delta de K menos K'. É a representação de Fourier da delta de Dirac. Que é essa daqui, ó. Essas funções de onda, esses vetores de base não normalizáveis, são isso. E se P é igual e ela é infinita, ou seja, o vetor, se eu pegar os mesmos vetorizinhos, fazer o produto escalar, dá infinito. E se eu pegar vetores diferentes,
Se eu pegar vetores diferentes e dar zero se os vetores forem diferentes. Viu de onde aparece o delta de Dirac? De onde ele surge? Ele surge dessa necessidade. A necessidade de representar uma partícula livre num espaço F que, a princípio, só comporta funções de onda de quadrado integráveis. Ele nasce assim. Ele necessariamente tem que ser estendido para comportar funções de onda não, para comportar vetores de base que são não normalizáveis, ok? Em outras palavras, ele é normalizável no sentido do delta de Dirac, né? Mas é evidentemente não normalizável. Se eu pegar ele com ele mesmo, dá infinito. Se eu pegar ele com outro diferente, dá zero. Ah, mas espera aí. Se eu pegar ele com outro, dá zero. Então é ortogonal. Entendeu? Existe uma relação de ortogonalidade, uma relação de base, só que é completa. Sim, existe uma relação de completeza, uma relação de ortogonalidade, só que esses vetores de base não são normalizáveis da partícula livre. Mesmo que a partícula livre seja composta, seja representada por uma função de onda normalizável. Então, essa que é a ideia. Você tem a mesma função que você pode expandir. Você pode expandir essa mesma função ou numa base contínua ou numa base discreta. Ah, mas espera aí, é meio estranho. Não, vocês estão fazendo isso, está na lista lá. Dada uma função, se o espaço agora tem uma função lá, a mesma função. Se o espaço é um espaço onde um poço, você vai expandir essa função no poço. Você vai somar, é uma base discreta. Mas, ou seja, uma base discreta, por quê? Porque a energia do sistema é discretizada, né? Ou seja, a energia do sistema é um N, que dá origem a um Kn. Então, a base é uma base discreta. O momento linear é a energia discretizada. Aí dessa caixinha. Aí, se isso vai aumentando, o espaçamento entre os Ks vão ficando cada vez menores, e aí você tem um K contínuo. Ou seja, se a partícula é livre, você pode pegar aquela função inicial e expandir uma outra base, porque agora a partícula é livre, o K é contínuo, a energia é contínua. Na próxima aula eu vou entrar em mais detalhes